Oi pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre rebeliões na América Portuguesa, a segunda parte dela, tá bom? A aula anterior nós trabalhamos com a primeira parte, aula do 8º ano, e nós vamos começar agora, tá bom? As páginas do livro que vão estar na nossa aula é a página de número 89 a 99, tá bom? Aula de História. Uma introduçãozinha que nós estamos no norte. Entre os anos de 1500 a 1822, o território chamado da América Portuguesa ocorreu uma série de rebeliões, como nós vimos na aula anterior. Dentro da aula anterior, nós estudamos a Revolução de Beckman, a Guerra do Emboabas, a Guerra dos Mascates. Hoje, nós trabalharemos a Revolta de Vila Rica, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, tá bom? Então, vamos lá. Revolta de Vila Rica, que ocorreu em 1720. Para controlar a exploração do ouro que havia começado, cobrança de impostos e julgar os crimes praticados nas regiões, o rei de Portugal ele criou em 1702 o que ficou conhecido como Intendência das Minas. O que essa Intendência das Minas tinha? Ela tinha a responsabilidade de organizar a situação que se encontrava nessa região das minas. E o que ele fazia? Ele controlava a cobrança de impostos que era dada ao rei e, mais que isso, ele julgava crimes que ocorriam na época para tentar amenizar as situações sociais que haviam de conflitos nessas regiões. Então, a Revolta de Vila Rica é também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, em virtude de esse ser o nome do seu líder. Tratou-se de o que foi? Tratou-se de um movimento ocorrido em 1720 que almejava a mudança econômica e social do Brasil, ou então dessa região da América Portuguesa, a qual consistia especialmente na implantação do regime republicano para que o país pudesse se libertar da colônia portuguesa. Vale aqui o esclarecimento, muitas revoltas que ocorrem dentro do Brasil colônia, ou dentro do período revolucionário, ou dentro do processo de formação do Brasil, são revoltas que vão buscar a liberdade dessa região ou dessa América Portuguesa da sua metrópolis, ok? Ou seja, libertar-se de Portugal. A rebelião aconteceu na cidade de Ouro Preto, em que antes era chamada de Vila Rica, onde havia grandes jazidas de diamantes e de ouro. Aqui eu coloquei só ouro, mas existiam jazidas de diamantes também, ok? Decorrida no ano de 1720, ou seja, no século XVIII, do período conhecido como chamado Ciclo do Ouro. Esse período, o ouro era um fruto muito valioso e era a principal atividade econômica do Brasil. Então, vamos lá. A exploração define as causas do movimento e, em suma, almeja a queda da monarquia portuguesa, cujos privilégios eram mantidos graças aos seguintes abusos. Olha só. Dois principais acontecimentos, duas principais causas vão levar a esse levante ou essa revolta. Primeiro, o chamado quinto, a cobrança de 20% do valor arrecadado do ouro que era encontrado nas regiões. Isso aumentou as questões populares muito. E a criação da Casa de Fundição e Moeda. O que ela era? Esse era o local onde a coroa portuguesa cobrava os impostos, bem como administrava, e logo mantinha exclusividade sobre todo o ouro encontrado no Brasil. Então, essas duas questões foram principais motivos para que houvesse a chamada revolta de Vila Rica. Aí lá, tanto os donos locais onde se situavam as minas não podiam vender nada que não passasse por essa casa, ou seja, a casa de fundição. Como os comerciantes não podiam praticar seu negócio sem garantir parte do lucro à monarquia. Ou seja, tudo era controlado pela monarquia portuguesa e tudo tinha que ter lucro para a monarquia portuguesa. Okay? Então ocorre essa revolta de Vila Rica e as consequências da revolta foram uma forte reação da coroa portuguesa contra a revolta, o líder Filipe dos Santos foi condenado e executado, a casa de muitos revoltosos foram queimadas pelas tropas do governo, o governo português continuou com a Casa de Fundição e até aumentou a fiscalização na colônia. Houve a separação da capitania de São Paulo e de Minas Gerais. Com isso, também houve o controle sobre as questões dos diamantes, como eu falei para vocês, haviam jazidas de diamante e eles também controlavam a saída dos diamantes. A mineração de ouro e diamante contribuiu para uma série de mudanças que ocorreram no Brasil. Dentre elas, cabe destacar, primeiro, a ocupação e povoamento de vasta área no interior do Brasil, como foi feito pelos bandeirantes na tentativa de encontrar essas regiões. O florescimento da vida urbana, porque
com o surgimento do ouro e do diamante, as cidades começaram a se aglomerar e se formarem dentro de uma convivência urbana, já que parte da antiga formação colonial era basicamente rural. Houve mudança da capital do Brasil, que era Salvador, onde passou para o Rio de Janeiro em 1735, por uma proximidade maior das regiões das minas, ok? E o crescimento do mercado interno brasileiro. Isso foram as consequências que aconteceram no Brasil por causa desse controle dessas regiões, ok? Então, com isso, nós vamos passar para entender um pouco sobre a conjuração mineira ou Inconfidência Mineira, ok? Que ocorre em 1789. Lembre, conjuração mineira, na mesma data da chamada Revolução Francesa. A partir de 1760, as jazidas de ouro das minas começaram a se esgotar. Apesar disso, o governo português continuou cobrando pesados impostos fazendo proibições, como impedir a instalação de indústrias no Brasil. Essa política opressiva empobrecia habitantes da colônia e aumentava o medo da insegurança em Minas Gerais. Por quê? Ocorriam várias rebeliões e revoltas, aconteciam vários furtos, aconteciam roubos, aconteciam vários crimes devido à falta de dinheiro, falta de mercadorias, ok? Então, com isso, a Inconfidência Mineira foi o quê? Um movimento de caráter separatista que ocorreu na província de Minas Gerais em 1789. O movimento foi descoberto antes do dia marcado para a eclosão por conta de uma delação. Então, o que acontece? A Inconfidência Mineira ela acaba não surgindo, não acontecendo devido a uma delação que ocorre. Mas é um movimento separatista, como foi dito aqui, justamente porque ele procurava a libertação da colônia da metrópole, ok? Então, as causas da Inconfidência Mineira: decadência da mineradora, possibilidade da derrama, que era o imposto cobrado, cobrança de taxas atrasadas e não pagas do ouro. As características desse movimento: rebelião contra a dominação portuguesa, defesa da emancipação política, o iluminismo causou também, e militares de alto escalão, comerciantes e fazendeiros, e a influência da independência dos Estados Unidos também contribuiu. A Conjuração Mineira teve o objetivo: a adoção de um governo republicano, semelhante à revolta a revolta de Vila Rica, a implementação da universidade em Vila Rica e a instalação de indústrias para poder fazer desenvolvimento comercial e surgir assim uma possibilidade de produzir mercadorias para aquela região, ok? Então nós vamos ter aqui as bandeiras, possíveis bandeiras que vieram dentro dessa Conjuração Mineira, ok? Nós vamos ter o Tiradentes, que é Joaquim José da Silva Xavier, o único morto no processo de Inconfidência dos 13 que foram presos. Ele foi o único morto devido à causa. Ele deveria servir como exemplo para que não houvesse revolta. Todavia, a situação foi o contrário. Em vez de as pessoas sentirem medo e eles serem tratados como revoltosos, eles acabaram sendo tratados como herói. E a imagem dele é retratada como se fosse a imagem de Jesus Cristo. Dentro dos livros didáticos, dentro das pinturas, ele é retratado como a imagem de Jesus Cristo, ok? Nós vamos ter, posteriormente, a Conjuração Baiana, e a Conjuração Baiana ocorre no mesmo ano da Conjuração Mineira. A Conjuração Baiana também é conhecida como Revolta dos Alfaiates. Foi um movimento de caráter emancipacionista, ou seja, um movimento que vai procurar a emancipação ou a autonomia da colônia, ok? O movimento aconteceu na capital da Bahia em 1789 e tinha como objetivo a independência. Seus líderes queriam a proclamação da República Baianense. Com isso, brasileiros brancos, além disso, dessa independência da República, eles queriam. Brasileiros brancos tinham geralmente limites em suas aspirações profissionais, eles queriam essa liberdade. Negros e pardos sofriam com as sociedades que eram racistas, eles queriam que não houvesse esse racismo, eles queriam a igualdade junto com os demais. Membros da elite reclamavam dos impostos e a falta de liberdade comercial. Outra questão que a metrópolis rigorosamente estava em cima da colônia, nesse sentido de controlar todas as atividades comerciais. E soldados reclamavam do baixos soldos, ou seja, dos baixos salários que eles tinham. E a indústria de manufatura era proibida.
o que explica o grande número de artesãos na cidade. Então, logo, todo esse processo, essas lutas e esses pontos eram questionados dentro da Conjuração Baiana. Com isso, o cenário era o seguinte: as condições de vida precária do povo era o cenário que causava, elevada carga tributária, ou seja, cargas de impostos muito alta para poder sobreviver, e a escassez de alimentos, já que não existiam a possibilidade de indústrias para fazerem o desenvolvimento da pecuária, da vida comercial que existia na região. Então, com isso, vamos ver que tem algumas características que têm causas ou que a Conjuração Baiana procurava: abolição da escravatura, proclamação da República, diminuição dos impostos, abertura dos portos e fim do preconceito e aumento salarial. Essas são as que a Conjuração Baiana procurava. Ok? Então, os mesmos ideais da República, liberdade e igualdade que estiveram presentes na Inconfidência Mineira também agitavam a chamada Conjuração Baiana. Nós vamos ver a cidade que proclamava, uma cidade que era considerada uma cidade escravocrata, muitos escravos que existiam, e até homens livres. Okay? Então, fundam em Salvador a chamada Academia dos Renascidos, que era o quê? As conspirações para o movimento surgiu como uma discussão promovida por essa academia e contou com a participação de pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros, libertos e mulatos, caracterizando assim um primeiro movimento dos movimentos populares ocorrido na colônia. Okay? Com isso, na manhã de 12 de agosto de 1789, lia-se em panfletos manuscritos afinados nas ruas de Salvador a seguinte frase: animai dos povos baianenses, que está por chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo em que seremos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Então, a busca por igualdade dentro dessa conjuração, dentro desse movimento popular, era o principal foco dessa revolução, ou dessa conjuração. Então, um panfleto contava a participação de 676 pessoas comprometidas com o movimento, mas a metade eram soldados, tá bom? Então, com isso, em 8 de novembro de 1799, foram enforcados no Lago da Piedade os líderes da conjuração da classe mais popular: Lucas Dantas, Manuel Faustino, João de Deus e Luiz Gonzaga. Por isso, todos os mulatos, soldados ou alfaiates, seus corpos foram esquartejados e pendurados em várias partes da cidade. Isso foi o desfecho desse movimento. O governador ordenou que devasse para distribuir os envolvidos. Então foram presos cerca de 39 pessoas, mas apenas 32 pessoas foram acusadas. 6 réus foram condenados à morte por crime de lesa majestade, ou seja, aqueles crimes contra o poderio do rei. Os demais tiveram penas de degredados ou prisão. Degredados seria fazer uma peregrinação pelas regiões mais baixas da colônia. Então, com isso, nós vamos ter aqui a imagem dos líderes da Conjuração Baiana. Tá bom, pessoal? Então, assim nós encerramos a nossa aula de hoje. E nós temos uma atividade que será da página de número 102 a 106, todas as questões, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!